Boa noite aos empresários de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil, aos dirigentes da CDL, FCDL do Rio Grande do Norte, aos meus amigos e às minhas amigas. Estamos no dia 29 de junho de 2023, santos do dia, São Pedro Apóstolo, padroeiro da cidade de Roma. Pedro foi o primeiro entre os discípulos a professar a fé de Jesus Cristo e também a dar testemunho de sua pregação, morte e ressurreição. Ele foi chamado a reunir e guiar a comunidade apostólica. O martírio deste primeiro bispo de Roma é recordado em 29 de junho, junto com São Paulo, apóstolo, padroeiro da cidade de Roma. Paulo é considerado apóstolo dos gentios, o maior missionário da história, o primeiro teólogo cristão, era fariseu, convertido a Cristo e consagrado sem reservas ao anúncio da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Seu martírio é recordado em 29 de junho. As notícias de economia da semana. A produção do pré-sal sobe 5,9% em maio para 3 milhões e 2 mil barris diários, mostra a Agência Nacional de Petróleo. Levando em conta apenas a produção petróleo, o crescimento também foi de 5,9% para 2 milhões e 500 mil barris por dia. A produção de petróleo, gás natural na região do pré-sal subiu 5,9% em maio, para 3 milhões e 200 mil barris de óleo equivalente por dia, o BOE-dia, segundo dados preliminares da Agência Nacional de Petróleo, divulgados ontem, dia 28. O pré-sal compreende hoje 77,70% da produção do Brasil no mês passado, no mês de maio. Levando em conta apenas a produção de petróleo, como eu já disse, o crescimento também foi de 5,9%. É um relevante para o Brasil ter o pré-sal da região que vai do Espírito Santo e poderá ser explorado futuramente até Santa Catarina, mas hoje até a Costa Paulista, dando uma dimensão que nunca se imaginou em 1953, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, que o Brasil fosse um Texas, praticamente vivêssemos sob um mar de petróleo no Brasil. E a cada dia, com a demanda aumentando pela frota viária, pela frota rodoviária e pelas necessidades de abastecimento de aviões e de embarcações, de navios, cada vez mais demanda e cada vez produzimos mais, registrando aí uma cota expressiva em relação à comunidade de petróleo mundial. O Supremo Tribunal Federal diz que o cálculo da pensão por morte do INSS, definido pela reforma da Previdência, é constitucional. A alteração feita em 2019 diminuiu o valor pago pelo INSS aos segurados. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o cálculo da pensão por morte do assegurado, do INSS, definido pela reforma da Previdência de 2019, é constitucional. O processo vinha sendo analisado pelo plenário virtual da Corte e o julgamento foi concluído na última sexta-feira. Pela regra, a pensão por morte, no caso do regime geral da Previdência Social ou de servidores públicos federais, deve ser equivalente a 50% do valor apresentado e recebido pelo segurado, o que teria direito que fosse aposentado, caso fosse aposentado. A incapacidade permanente na data do óbito, somada a cotas de 10 pontos percentuais para cada dependente, até o máximo de 100%. A discussão foi realizada por meio de uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais, a contar que contestava um trecho da mais recente reforma da Previdência em 2019. Portanto, agora é constitucional que, no caso de morte do contribuinte ou do aposentado, a viúva ou o viúvo terá o seu herdeiro terá direito a 50% dessa aposentadoria. E o Plano Safra 2023, com financiamento de 364 bilhões de reais para médios e grandes produtores, é a expectativa da agricultura familiar de receber 70 bilhões. Com isso, o valor global do programa pode passar de 430 bilhões de reais. O governo federal já estimula e o Ministério da Agricultura e Pecuária, através de Carlos Fávaro, anunciaram nesta
terça-feira, o montante de 364 bilhões de reais para financiamento da agricultura e da pecuária no país. Segundo o governo, esse valor é recorde na série histórica. Esse valor é destinado à produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais, até junho de 2024. Para a agricultura familiar, o financiamento ainda será anunciado. Integrantes da pasta da agricultura indicam valores próximos a 70 bilhões de reais. Assim, o valor global dos recursos do Plano Safra para o biênio 2023-2024 pode passar de 430 bilhões de reais. Os valores são destinados à produção agrícola, como crédito rural, para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAME, e outros produtores. Os números do plano total para médios e grandes produtores é de 364 bilhões de reais, como eu acabo de dizer. Com esse dinheiro todo, que será financiado pelo programa Safra de 2023-2024, estima-se que a agricultura e a pecuária brasileiras, que estão numa dimensão a nível mundial de vantagem, poderá melhorar bastante e fazer com que, a partir do ano 2024, nossas exportações para a Ásia, principalmente, para a América e para a Europa, supram as nossas necessidades de vender mais e fazer com que os dólares e os euros entrem no Brasil na nossa reserva. Tanto os agricultores, os pecuaristas, o comércio, a indústria, os serviços estão a necessitar, como o governo federal, também a arrecadar mais com esse plano Safra, que ele seja cumprido na íntegra do jeito que propõe o governo. Em ata, o Copom diz que os juros deverão baixar na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, que será em agosto, meados de agosto próximo. 13,75% como taxa Selic, é uma taxa alta para quem tem uma inflação de menos de 4% anualizada no Brasil, e o presidente do Banco Central, com sua diretoria, o presidente Roberto Campos Neto, já sinaliza na ata que foi divulgada à imprensa esta semana, de que realmente, na próxima reunião, há uma tendência de corte de 0,50%, pelo menos, na taxa Selic, passando, depois de 7 repetições, de 13,75% para 13,25%. Todos agradecem, já que o comércio, a indústria e os serviços estão semi-paralisados ou produzindo muito menos, principalmente a indústria, em função dos juros altos, já que no Brasil automóveis, bens duráveis, eletrodomésticos são financiados e esses financiamentos embutem juros, e os juros estão altos. O cartão de crédito cobrando juros de 14% ao mês, de mais de 400% ao ano, o que é um verdadeiro absurdo para um país que tem uma inflação, no momento, dominada, obviamente, pelos instrumentos monetários, mas, obviamente, os juros estão muito avassaladores em função da inflação. Ela foi domada por essa dose tomada pelo Banco Central, mas essa dose passa a ser amarga e deverá auxiliar com a sua gradativa redução, prevendo-se que no final de 2023 os juros estejam em torno de 12,5% na taxa Selic. Eu falei em cartão de crédito e dizer que o governo federal, através do Ministério da Fazenda e do Planejamento, os dois ministérios, já estudam meios de frear esses juros abusivos dos cartões de crédito, que estão fazendo com que 47% da população economicamente ativa do país estejam com os seus débitos em atraso, junto ao Serasa, o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, por atraso no cartão de crédito, que está cobrando juros abusivos para nosso meio. O ministro Fernando Haddad, juntamente com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão estudando medidas no sentido de não tabelar, mas ajustar com os bancos e com a distribuidora de cartão de crédito uma taxa menor do que isso está a representar, já que atualmente está impactando a economia nacional com a negativação do nome de empresas e de pessoas físicas nesse contexto de juros altos e causando uma inadimplência nunca vista historicamente nos últimos 100 anos no Brasil. Nunca se viu uma inadimplência e uma negativação tão grande como essa. Mesmo com as medidas adotadas pelo governo de acordo entre a empresa, as montadoras e o governo federal subsidiando e aliviando tributos federais, as montadoras estão semi-paralisadas no Brasil.
A suspensão da produção das fábricas, 3 fábricas da Volkswagen, essa semana anunciadas. As empresas dizem que não estão previstos em acordo coletivo firmado com indicação, mas estão sem produzir por falta de compradores. A GM, Volkswagen, a Hyundai e a Renault também vão parar a sua produção. A Volkswagen vai parar a produção de suas 3 fábricas de automóvel no Brasil, devido à estagnação no mercado, mesmo após as medidas do governo federal, lançadas no início desse mês, para ampliar as vendas de modelos que custariam até 120 mil reais o automóvel. Segundo a Volkswagen, as suas fábricas de São José dos Pinhais, no Paraná, onde é produzido o modelo T-Cross, que já está em turno de layout. Também as suas fábricas de São Paulo estão semi-paralisadas pela falta de compra pelas concessionárias e pelos compradores às concessionárias. A unidade de Taubaté também, onde são fabricados outros carros, está para paralisar por algum tempo, em função da forte fabricação e pouca demanda com relação à compra. E a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, que produz automóveis como Virtus, o Novo Polo, o Saveiro, protocolou férias coletivas de 10 dias para seus 2 turnos, com a produção a partir de 2 de julho somente. Somente a planta de motores em São Carlos, em São Paulo, segue funcionando normalmente. A empresa informa que todas as ferramentas de flexibilização estão previstas do acordo coletivo entre os sindicatos metalúrgicos e os colaboradores da Volkswagen. Portanto, o governo ontem, dia 28, anunciou mais 300 milhões de reais para financiar os automóveis ou beneficiar, através de diminuição de impostos, as montadoras para continuar produzindo os veículos, para continuar vendendo os veículos a preço subsidiado. Mais 300 milhões de reais anunciados ontem, quarta-feira, dia 28. Mas, mesmo assim, os compradores com pouco dinheiro, restrição de crédito, estão alheios ou quase vendo o carro bonito à frente sem poder comprar. Ontem também foi dia que o Brasil soube do resultado do censo de 2022, que deveria ter sido feito em 2020, mas em função da pandemia foi transferido para o ano de 2022. O Brasil tem 203 milhões de habitantes, 4 milhões e 700 a menos da estimativa do IBGE. A população cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa em 2010. Número veio abaixo das projeções, que já previam mais de 207 milhões de habitantes no Brasil. O Brasil tem 203 milhões, 52.512 habitantes registrados no IBGE. O censo demográfico realizado em 2022, portanto, os primeiros resultados foram divulgados ontem, quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A lista com os 10 maiores municípios, as maiores populações. São Paulo, com 11 milhões e 450 mil habitantes, o Rio de Janeiro, 6 milhões e 211 mil habitantes, Brasília, 2 milhões e 817 mil habitantes, e Fortaleza, nossa vizinha aqui, a capital do estado do Ceará, que era antigamente a 7ª maior cidade do Brasil, passa para o 4º lugar, desbancando, inclusive, Salvador, que tradicionalmente, desde o descobrimento do Brasil, cresceu como primeira capital do país e depois teve um crescimento acelerado. Mas Salvador, igualmente como Fortaleza, foram criadas cidades periféricas, ou cidades dormitórios, como são chamadas. Assim, em Salvador e Fortaleza, o município de Fortaleza desenvolveu-se mais, bons governadores passaram por lá há mais de 30 anos, prefeitos que cuidaram de obras viárias e do movimento de trânsito, educação de primeira qualidade, a medicina de estilo, comércio pujante, porto navegável e atrativo, indústria impulsionando e Fortaleza agora, com 2 milhões e 428 mil habitantes, é a 4ª maior cidade do Brasil e a maior cidade do Nordeste. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Depois de Salvador, nós temos aí também o Belo Horizonte, com 2 milhões e 315 mil habitantes, Manaus, 2 milhões e 63 mil habitantes, e Curitiba, com 1 milhão e 773 mil habitantes. Recife, que antigamente era uma das maiores capitais do Brasil, está em 9º lugar, com 1 milhão e 488 mil habitantes, inclusive regredindo do censo de 2010 para cá. Goiânia, capital do estado de Goiás, 1 milhão e 437 mil habitantes.
A lista com os 10 municípios menores de população começa com Serra da Saudade, em Minas Gerais, que tem 833 habitantes. Com relação a Mossoró, também uma surpresa. Nós esperávamos que Mossoró já tivesse, a estimativa era de 300 mil habitantes, e não, deu 264.500 habitantes. Um crescimento pequeno, muito pequeno para Mossoró, que viu Parnamirim chegar a 250 mil habitantes, tem uma diferença só de 14 mil habitantes em relação a Mossoró. Natal, que na estimativa era mais de 800 mil habitantes, retrocedeu para 750 mil habitantes e, portanto, Extremóis foi a terceira cidade do Brasil, dos 5.270 municípios do Brasil. Extremóis, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade próxima a Natal, a 15 quilômetros de Natal, foi o terceiro maior crescimento do Brasil. Ela cresceu 150% de 2010 a 2022. Parnamirim teve um crescimento expressivo. E algumas outras cidades, inclusive a própria capital, diminuiu a sua população. Antigamente, o lar brasileiro, o lar padrão, era composto por 3,2 pessoas pelo domicílio. O nível mostrou que o crescimento da população está diminuindo e agora somos 2,74% de pessoas em cada lar. Com relação à habitação, foi amplamente aumentado o número de moradias no Brasil. 30 milhões de novas moradias surgiram no Brasil nesses últimos 12 anos, o que faz com que a habitação esteja sendo um dos carros-chefe na construção civil, na indústria da construção civil, segundo revelou o IBGE. O Brasil continua sendo a 7ª maior população mundial. Começa com a Índia, com 1.428 bilhões de habitantes, a China ali bem próximo, com 1.413 habitantes, os Estados Unidos da América, com 335 milhões, a Indonésia, lá na Ásia, 277 milhões de habitantes, o Paquistão, também na Ásia, 240 milhões de habitantes, a Nigéria, na África, 223 milhões de habitantes, e o Brasil, 203 milhões, 62.512 habitantes. Somos a 7ª maior população mundial. Mas, mesmo assim, descortina-se que o crescimento populacional do Brasil diminuiu, freou em relação a historicidade desse crescimento de densidade demográfica. Há de se contextualizar que tivemos 2 anos, ou praticamente 3 anos de pandemia, 2020, 2021 e 2022. Nela morreram 750 mil brasileiros. E quantos ficaram doentes com restrições de saúde em função disso, e houve uma acomodação com relação ao crescimento da economia também. A economia retrocedendo nesses anos de crise, nesses anos de Covid-19, fez com que a população, gradativamente, até por uma educação em termos de habitabilidade, tivesse um crescimento menor, bem menor do que se esperava. Não somos, nem Mossoró tem 300 mil habitantes, como nós calculávamos, nem o Brasil 215 milhões de habitantes. Esse é um crescimento que se dá. Muitas cidades do Rio Grande do Norte, a começar da capital, retrocederam, inclusive, diminuíram o número da sua população em relação a 12 anos, a 2010. Essa estatística está contida nos sites da internet, nos jornais, na televisão, e o IBGE, com um retardamento de 2 anos e 6 meses, publicou ontem, oficialmente, os seus números em relação ao Brasil. A nossa economia precisa crescer para desenvolvermos o emprego, desenvolvermos a renda e dar ao brasileiro a sustentabilidade necessária. Boa noite e até a próxima quinta-feira, às 20h15, com o novo Radar Econômico. Obrigado.